A ideia de falar em público te paralisa? Descubra como a filosofia estoica, com seus mais de 2000 anos de sabedoria, pode te libertar do medo e da ansiedade. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento, resiliência e domínio da comunicação. Falar em público. Para muitos, essa é uma experiência que evoca uma cascata de emoções desconfortáveis. A simples ideia de se apresentar diante de uma plateia, seja ela grande ou pequena, pode desencadear um turbilhão de sensações físicas e mentais. O coração dispara, as mãos começam a suar frio, a boca seca, a voz falha, a mente parece entrar em pane e um turbilhão de pensamentos negativos invade nossos pensamentos. E se eu esquecer o que ia falar? E se eu gaguejar? E se as pessoas me acharem ridículo? E se eu travar completamente? A vergonha, o medo do julgamento, a ansiedade de errar, a insegurança, tudo isso se mistura e cria um monstro que parece nos paralisar, nos impedir de compartilhar nossas ideias, de nos expressarmos livremente, de mostrarmos ao mundo quem realmente somos. Mas, e se eu te dissesse que existe uma filosofia antiga, com mais de 2 milênios de existência, que oferece um conjunto de princípios e práticas incrivelmente eficazes para não apenas lidar com esse medo paralisante, mas também para transformá-lo em uma oportunidade de crescimento pessoal e desenvolvimento de habilidades de comunicação? Essa filosofia é o estoicismo. O estoicismo, ao contrário do que muitos pensam, não é uma doutrina que prega a supressão das emoções. Os estoicos não eram robôs insensíveis. Eles eram seres humanos, como nós, que experimentavam toda a gama de emoções humanas. A diferença fundamental é que eles desenvolveram uma compreensão profunda da natureza das emoções e um método para gerenciá-las de forma construtiva. E é aqui que entra o primeiro e talvez mais importante passo para superar o medo de falar em público: a aceitação. Aceitar que sentir medo, ansiedade, nervosismo, vergonha, antes ou durante uma apresentação, é absolutamente normal. É uma resposta natural do nosso organismo a uma situação que percebemos como ameaçadora. Nosso cérebro, programado para nos proteger do perigo, interpreta o ato de falar em público como uma potencial ameaça à nossa imagem, à nossa reputação, à nossa aceitação social. Não se culpe por sentir medo. Não se julgue por ser fraco ou inadequado. Não se compare com aqueles oradores que parecem ter nascido com o dom da palavra. Cada pessoa tem sua própria jornada, seu próprio ritmo. Aceite suas emoções como parte da sua experiência humana, sem resistência, sem julgamento. Abrace-as como um sinal de que você está vivo, de que você se importa, de que você está se desafiando a crescer. Mas aceitar não é o mesmo que se resignar. Aceitar não significa cruzar os braços e se entregar ao medo. Significa, sim, mudar radicalmente o seu foco de atenção. E é aqui que entra um dos pilares centrais do estoicismo, a dicotomia do controle, formulada de forma brilhante por Epicteto, um dos maiores mestres estoicos. Epicteto nos ensinou que, em qualquer situação, devemos distinguir claramente entre o que está sob nosso controle e o que não está. Devemos concentrar toda a nossa energia, todo o nosso esforço em aprimorar o que podemos controlar e aceitar com serenidade, com equanimidade, o que está fora do nosso alcance. Pense nisso. Você não pode controlar a reação do público, a sua apresentação. Você não pode controlar se alguém vai gostar ou não do que você diz, se alguém vai te interromper, se alguém vai bocejar, se alguém vai te criticar. Você não pode controlar os pensamentos alheios, as opiniões alheias, os imprevistos que podem acontecer. Tudo isso está fora do seu controle. Mas você pode controlar a sua preparação. Você pode controlar o tempo que você dedica a estudar o assunto, a organizar suas ideias,
a estruturar sua apresentação. Você pode controlar a sua prática. Você pode treinar, ensaiar, repetir quantas vezes forem necessárias até se sentir mais seguro e confiante. Você pode controlar a sua respiração, a sua postura, a sua linguagem corporal. Você pode controlar a sua atitude mental, a sua disposição para aprender, a sua abertura para receber feedback. Concentre-se em dominar esses aspectos, em fazer o seu melhor, em dar o seu máximo. E ao fazer isso, você estará construindo uma base sólida de confiança, que te ajudará a enfrentar o medo com muito mais serenidade. E como se preparar de forma eficaz? A prática deliberada é a chave. Não basta apenas falar em público aleatoriamente. É preciso praticar com intenção, com foco, com objetivos claros. Comece em ambientes seguros e controlados. Fale para um amigo, para um familiar, para um colega de trabalho de confiança. Peça feedback honesto e construtivo. Grave-se em vídeo e assista depois, identificando seus pontos fortes e seus pontos fracos. Analise sua linguagem corporal, sua expressão facial, seu tom de voz, sua clareza de expressão. Quanto mais você se expõe à situação de falar em público de forma gradual e progressiva, mais o seu cérebro se acostuma com ela e menos ameaçadora ela se torna. É como aprender a andar de bicicleta. No começo, você cai, se desequilibra, sente medo. Mas com a prática, você ganha confiança, desenvolve o equilíbrio e eventualmente pedala com naturalidade. Outra ferramenta poderosa, amplamente utilizada pelos estoicos, é a visualização. Antes de uma apresentação, reserve alguns minutos para fechar os olhos e se imaginar fazendo um discurso brilhante. Visualize-se calmo, confiante, articulado, expressando suas ideias com clareza e paixão. Sinta a sensação de sucesso, de dever cumprido, de conexão com o público. Essa prática não é mera fantasia. Estudos científicos comprovam que a visualização mental ativa as mesmas áreas do cérebro que são ativadas durante a experiência real. Ou seja, ao se imaginar falando em público com sucesso, você está, de certa forma, treinando o seu cérebro para responder de forma mais positiva à situação real. Um conceito estoico que pode parecer um tanto inusitado, mas que tem um poder transformador, é o memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Pode soar mórbido, mas a intenção não é deprimir, e sim trazer uma perspectiva mais ampla e profunda sobre a vida. Diante da finitude da nossa existência, diante da certeza de que um dia todos nós partiremos, o medo de falar em público, de ser julgado, de errar, tudo isso perde muito da sua força, não é? O memento mori nos lembra de que a vida é preciosa, é passageira e que não devemos desperdiçá-la nos preocupando excessivamente com coisas triviais. Use essa lembrança para ganhar coragem, para ousar mais, para se expressar com mais autenticidade, para compartilhar suas ideias com o mundo, sem se deixar paralisar pelo medo do que os outros vão pensar. E, por falar em errar, é fundamental que você mude a sua relação com o erro. O erro não é seu inimigo. O erro é seu professor. Todo mundo erra, em qualquer área da vida. Oradores experientes, palestrantes renomados, líderes carismáticos. Todos eles já cometeram erros, já gaguejaram, já esqueceram o que iam dizer, já enfrentaram imprevistos. A diferença é que eles não se deixaram abater pelos erros. Eles aprenderam com eles. Eles usaram os erros como oportunidades de crescimento, de aprimoramento, a resiliência, a capacidade de se recuperar dos reveses, de se adaptar às mudanças, de aprender com as adversidades. É uma virtude essencial no estoicismo e é crucial para quem quer superar o medo de falar em público. Não se puna por cada tropeço, por cada palavra esquecida, por cada momento de hesitação. Analise o que aconteceu
Identifique o que pode ser melhorado e siga em frente com mais experiência e mais sabedoria. Outra estratégia poderosa que pode te ajudar a reduzir significativamente a ansiedade e a vergonha é mudar o foco da sua atenção. Muitas vezes, quando estamos com medo de falar em público, ficamos excessivamente preocupados conosco mesmos, com a nossa imagem, com a nossa performance, com o que os outros vão pensar de nós. Essa autoconsciência exagerada, um terreno fértil para o medo e a insegurança. Em vez de se concentrar em si mesmo, concentre-se na sua mensagem. Qual é o valor que você quer entregar ao público? Qual é o propósito da sua fala? Que ideias, que conhecimentos, que experiências você quer compartilhar? Quando você tem um objetivo claro, uma mensagem que considera importante, que te apaixona, que te motiva, a sua atenção se desloca do seu medo para o seu propósito. Você se conecta com algo maior do que a sua insegurança e isso te dá força, te dá coragem, te dá entusiasmo. E nesse processo de se concentrar na mensagem, use suas emoções como aliadas, como ferramentas para se aprimorar. Canalize o nervosismo a seu favor. Use esse nervosismo para se preparar com ainda mais afinco para o evento. Lembre-se, o estoicismo não nos ensina a ser robôs sem sentimentos, mas sim a gerenciar nossos sentimentos. E para finalizar, lembre-se, constância e paciência são as chaves do progresso. Respeite seu tempo. O estoicismo não oferece soluções mágicas, não oferece atalhos fáceis. Ele oferece uma filosofia de vida, um conjunto de princípios e práticas que, se aplicados com consistência e disciplina, podem nos fortalecer diante de qualquer desafio, inclusive o de falar em público. Perder a vergonha de se expressar diante de outras pessoas é um processo gradual, que exige esforço, dedicação, paciência e, acima de tudo, uma mudança profunda de mentalidade. Mas, com a ajuda do estoicismo, você pode trilhar essa jornada com mais confiança, mais serenidade e mais sucesso. Você pode sim dominar a arte de falar em público e transformar o medo em uma força propulsora. Inscreva-se para receber novos vídeos que podem mudar sua vida.